Você sabia que existe uma região na América do Norte onde fazendas individuais podem ser 5 vezes maiores que toda a cidade de Nova York, operando como nações independentes? Isso não é apenas agricultura. É um sistema colossal que gera mais de $1 trilhão em receita a cada ano. Como a humanidade transformou o caos da natureza, com seus incêndios e climas extremos, em uma linha de montagem perfeita. Aqui, crocodilos comem melancias para alta moda, pássaros usam tecnologia de proteção e árvores são transportadas por helicópteros militares. Bem-vindo à máquina que alimenta o mundo. Nossa jornada para dentro dessa máquina biológica começa onde o medo primitivo encontra o luxo moderno. Estamos entrando no território dos predadores, a criação industrial de crocodilos. O que antes era uma fera selvagem nos pântanos, agora se tornou a base de um mercado global de $3 bilhões, sustentando casas de moda de elite como Hermes e Louis Vuitton. Na América do Norte, a brutalidade imprevisível da natureza foi substituída por um controle absoluto. Imagine lagoas artificiais projetadas com a precisão de um laboratório, onde a qualidade da água e a temperatura são monitoradas minuto a minuto para garantir que cada centímetro da pele do animal cresça de forma impecável. Aqui, o caos não tem vez. Para evitar conflitos territoriais que poderiam danificar o couro precioso, os crocodilos são rigorosamente separados, por tamanho, à medida que crescem, criando uma hierarquia artificial, onde a violência é neutralizada pela logística. A dieta desses gigantes é uma ciência à parte. Além da carne fresca rica em proteínas para o desenvolvimento muscular, eles recebem uma iguaria surpreendente: grandes melancias inteiras. Isso não é um capricho, é bioengenharia aplicada. As frutas fornecem hidratação crítica e ajudam na termorregulação desses répteis durante os dias de calor escaldante, transformando a fisiologia do predador em um ativo econômico previsível. É o triunfo da engenharia sobre o instinto. Deixamos os répteis para trás e entramos no domínio das aves, onde a fronteira entre o selvagem e o industrial se torna ainda mais tênue. O fazão, um pássaro que simboliza a liberdade dos campos abertos, agora nasce sob o brilho frio das luzes de incubadoras industriais. O processo começa com a coleta manual de ovos, que são colocados em câmaras de calor, onde o tempo é suspenso e controlado por exatos 24 dias. Quando os pintinhos rompem as cascas, revelando sua penugem dourada, eles parecem frágeis, mas já trazem consigo os instintos de alerta de seus ancestrais selvagens. Para proteger esse investimento vivo, eles são imediatamente transferidos para instalações de criação, onde a temperatura, a iluminação e a umidade são ajustadas digitalmente para garantir a sobrevivência máxima. Mas o verdadeiro triunfo da tecnologia acontece na fase de crescimento em grupo. Para impedir que a natureza competitiva das aves resulte em ferimentos, as grandes fazendas utilizam protetores de bico especializados. Esses dispositivos bloqueiam a agressão e as bicadas, mas permitem que a ave se alimente e se mova livremente. É um paradoxo visual fascinante. Milhares de aves equipadas com tecnologia, vivendo em recintos vastos que imitam seus habitats naturais, preservando sua essência selvagem, até o momento exato em que o mercado exige sua liberação. Enquanto os animais são contidos por barreiras físicas, as plantas exigem um tipo diferente de controle: a manipulação do próprio tempo. O lírio, uma flor de aparência delicada, é na verdade um dos ativos mais lucrativos do mundo, gerando receitas anuais de $500 mil por hectare. Isso só é possível graças a sistemas de estufas que operam com a complexidade de uma fábrica de chips de computador. A jornada dessa flor começa com uma fraude biológica calculada. Bulbos selecionados geneticamente viajam meio mundo desde a Holanda e são submetidos a semanas de tratamento frio, entre 2 e 4 graus Celsius. Esse choque térmico é um engano deliberado. Ele convence a planta de que o inverno rigoroso já passou e que é hora de iniciar um crescimento explosivo. Uma vez dentro das estufas modernas, o solo, essa base fundamental da agricultura tradicional, desaparece. As plantas crescem em substratos estéreis, onde o nível de pH e a drenagem são controlados até o último detalhe por computadores. Os agricultores aqui não rezam por chuva ou sol, eles ditam a realidade.
Luz, temperatura e nutrição são dosadas para determinar a altura exata do caule e o momento preciso em que os botões devem começar a abrir. E quando cada parâmetro atinge seu limite ideal, a colheita acontece. Os lírios são cortados ainda com os botões fechados, colocados em esteiras automatizadas e resfriados rapidamente. Eles são enviados para o mundo perfeitos e uniformes, como se tivessem sido impressos em uma máquina e não cultivados na terra. Essa precisão estéril das estufas se expande para os campos abertos, onde máquinas gigantescas realizam uma coreografia delicada. Nos campos de tabaco, uma planta que sustenta uma cadeia econômica complexa, a mão de obra humana praticamente desapareceu. Colheitadeiras especializadas, monstros de metal com a sensibilidade de um cirurgião, avançam pelas fileiras de plantas altas. Elas operam apenas em uma janela de tempo crítica, entre 5 e 9 da manhã. Por que essa restrição? Porque é nesse intervalo, com temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius, que as folhas mantêm sua condição biológica ideal. As máquinas cortam as folhas maduras e as depositam gentilmente em esteiras, preservando a umidade natural, alcançando uma produtividade de 5 toneladas por dia, 10 vezes superior ao trabalho manual. Mas a verdadeira velocidade é vista nos campos de tomate, o ouro vermelho da agricultura moderna. O que antes era um pesadelo logístico devido à fragilidade da fruta, agora é um fluxo contínuo de eficiência. Colheitadeiras avançadas deslizam sob a copa das plantas, levantando cachos inteiros em vez de arrancá-los. Um sistema de vibração calibrada entra em ação, forte o suficiente para desprender a fruta madura, mas suave o bastante para não esmagar sua estrutura interna. Sensores ópticos e jatos de ar trabalham em milissegundos, separando folhas e frutos verdes, deixando apenas um rio de tomates vermelhos e uniformes fluindo para os caminhões. Uma única máquina colhe até 15 toneladas por hora, transformando uma colheita caótica em uma operação industrial linear e perfeita. Agora, descemos para o subsolo e para as vastas planícies, onde a escala da produção atinge números astronômicos. Nos campos de batata doce, tubérculos gigantescos, alguns do tamanho de melancias, aguardam a extração sob o solo rico. A produtividade aqui é insana, gerando até $300 mil por colheita em cada hectare. As máquinas de colheita não apenas cavam, elas são unidades de processamento móvel. Elas levantam a terra e integram unidades de lavagem, que removem a sujeira continuamente enquanto o produto se move nas esteiras. É um processo fechado e eficiente, onde o tempo de colheita é drasticamente reduzido e a intervenção humana é mínima, garantindo uma qualidade estável. Mas o verdadeiro gigante silencioso da América do Norte é a soja. Essa cultura gera mais de $100 bilhões anualmente, uma cifra que rivaliza com a economia de muitos países inteiros. Sob o sol do final da estação, colheitadeiras combinadas avançam como um exército pré-programado. Suas plataformas de corte deslizam rente ao solo com precisão notável, ceifando hectares em um ritmo hipnótico. Dentro da máquina, sistemas de separação trabalham continuamente para liberar cada grão de soja de sua vagem, sem comprometer a qualidade. Os resíduos orgânicos são triturados e soprados de volta ao campo instantaneamente, fechando o ciclo de nutrientes. Com taxas de saída de até 45 toneladas por hora, essas fábricas sobre rodas enchem caminhões em movimento, garantindo que o fluxo de grãos nunca pare. É a industrialização total da biologia, onde a terra é a fábrica e a planta é apenas mais um componente de alta precisão. Enquanto a soja e o tomate correm contra o relógio em ciclos anuais rápidos, existe um setor que joga o jogo longo, operando em uma escala de tempo que desafia a paciência humana, a indústria dos pinheiros. Mais de 30% das florestas comerciais da América do Norte são cobertas por essas árvores. Mas cultivar pinheiros não é para os apressados. Uma única árvore exige de 9 a 10 anos para atingir a maturidade, o mesmo tempo necessário para formar um doutor em física. Apenas quando atinge a altura padrão de cerca de 2 metros, ela é considerada pronta para o mercado.
A natureza dessas árvores é forjada no fogo e no tempo. Algumas espécies, como o pinheiro Bristol Cone, vivem há mais de 4.800 anos, observando a ascensão e queda de impérios humanos, desde muito antes das pirâmides do Egito serem construídas. Curiosamente, muitas espécies dependem do calor extremo de incêndios para abrir suas pinhas e liberar sementes, um mecanismo de sobrevivência brutal que as autoridades florestais imitam através de queimadas controladas. Quando chega a hora da colheita das árvores de Natal, a operação se transforma em logística militar. Dezenas de milhões de árvores, podadas regularmente por anos para garantir uma forma simétrica perfeita, são cortadas rente à base. O processo exige cuidado extremo, pois qualquer erro pode reduzir o valor de mercado da árvore. Em terrenos acidentados ou fazendas de grande escala, onde caminhões não conseguem chegar facilmente, a solução vem do céu. Helicópteros são mobilizados para içar feixes de árvores diretamente das encostas, transportando a floresta pelo ar até os pontos de coleta. No solo, as árvores passam por máquinas de empacotamento que comprimem seus galhos com redes de malha, transformando um organismo vivo, volumoso, em um cilindro compacto e protegido. Elas são então colocadas em caixas de papelão, prontas para viajar milhares de quilômetros. Do ovo de um fazão incubado digitalmente às hélices de um helicóptero carregando o símbolo do Natal sobre as montanhas, a agricultura moderna da América do Norte provou uma tese audaciosa. A natureza não é mais um caos indomável, ela é um recurso mensurável, otimizável e capaz de ser transformada em capital em uma escala que desafia a imaginação. O que vimos hoje não foram apenas fazendas, foram engrenagens de uma máquina biológica de $1 trilhão. Uma máquina que alimenta, veste e decora o mundo, operando com a fria precisão do aço e a vitalidade inesgotável da terra. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia invisível, inscreva-se no Poder da Indústria e compartilhe este vídeo. A jornada pelos bastidores do mundo moderno está apenas começando. 337 mil quilômetros quadrados. Este é o tamanho do Mar da Morte, um oceano de areia impiedoso, onde a chuva é um mito e a temperatura ferve a 40 graus. Durante milhões de anos, este lugar engoliu tudo o que tocou. Mas hoje, o impossível está acontecendo. Se você olhar do espaço, verá uma linha verde desafiando a desolação dourada. A China está travando a maior guerra de engenharia ecológica da história, usando geometria de palha, espelhos solares e tecnologia de ponta para transformar um inferno estéril em uma floresta viva. Como a humanidade está conseguindo parar um oceano de areia usando o próprio Sol como arma. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender a audácia desta missão, você precisa primeiro sentir o peso esmagador do inimigo. O deserto de Taklamakan não é apenas um lugar seco, é uma armadilha geográfica perfeita, desenhada pela natureza para ser uma zona de exclusão da vida. Ao norte, as montanhas Tian Shan e ao sul, as montanhas Kunlun erguem-se como muralhas titânicas, bloqueando quase toda a umidade que tenta chegar do Oceano Índico ou da Sibéria. O resultado é uma bacia sufocada, isolada da chuva, onde a terra rachada implora por água há eras. A precipitação média aqui é inferior a 100 milímetros por ano. Para que você entenda a gravidade industrial desse número, cada metro quadrado deste solo recebe, em média, o equivalente a apenas uma pequena garrafa de 500 mililitros de água por semana. É um vácuo biológico. Durante séculos, o norte da China viveu sob o terror desse vizinho poeirento. Não era apenas uma questão de terra vazia. O deserto estava atacando ativamente. Ventos de monção varriam as dunas, carregando toneladas de areia fina para o ar, criando tempestades apocalípticas que viajavam centenas de quilômetros. Na década de 1990, a situação tornou-se um pesadelo de saúde pública. Em certos anos, os moradores de Pequim, a capital do país, viviam sob uma névoa laranja sufocante, forçados a usar máscaras por mais de 80 dias, apenas para filtrar o pó de seus pulmões. O deserto não estava parado, ele estava crescendo, alimentado pelo desmatamento, pelo pastoreio excessivo de gado e pela extração desenfreada de águas subterrâneas que exauriam o pouco de vida que restava no solo. Era uma crise existencial em escala continental.
Se nada fosse feito, a areia continuaria sua marcha implacável, soterrando cidades e agricultura. A resposta da China foi o Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, que o mundo passou a chamar de Grande Muralha Verde. Iniciado em 1978, este não é um projeto para uma década, mas para um século. O objetivo é titânico: plantar 35 milhões de hectares de floresta até 2050, uma área que desafia a imaginação, aumentando a cobertura florestal do país de 10% para mais de 25%. É a maior obra de engenharia biológica já tentada na superfície terrestre, uma barreira viva, construída não com concreto, mas com raízes e determinação. Mas como se planta uma floresta onde o solo é móvel como a água? A resposta não veio de tecnologias futuristas, mas de uma geometria brutalmente simples e de um trabalho manual exaustivo. Engenheiros chineses, usando satélites e drones para mapear o fluxo das dunas e a direção do vento, perceberam que plantar árvores diretamente na areia nua era inútil. O vento simplesmente arrancaria as mudas ou as enterraria em horas. Eles precisavam paralisar a areia primeiro. A solução foi criar uma pele artificial para o deserto. Trabalhadores transportam milhões de quilos de palha seca para o coração das dunas, onde não existem estradas e os veículos pesados frequentemente afundam na areia macia. Sob um sol implacável que empurra os termômetros para 49 graus Celsius, exércitos de trabalhadores desenham uma grade colossal sobre a superfície dourada. Eles enterram feixes de palha na areia, formando quadrados perfeitos de aproximadamente 6 metros por 6 metros. Visto de cima, o deserto se transforma em um tabuleiro de xadrez infinito e dourado. Essa técnica, aparentemente primitiva, é um triunfo da aerodinâmica. A palha, erguendo-se apenas alguns centímetros acima do solo, quebra a velocidade do vento na superfície, impedindo que a areia se mova e estabilizando as dunas. Dentro desses quadrados de calmaria, a mágica acontece. Máquinas perfuradoras e trados mecânicos entram em cena, furando o centro de cada quadrado de palha. Ali, protegidas do vento cortante, são plantadas mudas de espécies guerreiras, como o saxaú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. A palha faz mais do que parar o vento. Ela cria uma microzona de sobrevivência, retendo a pouca umidade que existe e protegendo as raízes jovens do sol calcinante. Com o tempo, a própria palha se decompõe, transformando-se em nutrientes orgânicos que alimentam a árvore que ela protegeu. É um ciclo de sacrifício e renascimento, onde a grama morta dá vida à floresta futura. Para que essa muralha verde sobreviva, ela precisa de veias e artérias. O desafio logístico de manter essa operação viva levou à construção de uma das estradas mais improváveis do planeta, a rodovia do deserto de Tarim. Imagine tentar construir uma estrada de asfalto estável sobre um oceano em movimento. As dunas se movem, o chão cede. Para conectar as cidades oásis de Lung Tai e Minfeng, engenheiros rasgaram 300 quilômetros de deserto inexplorado, criando uma linha de vida negra no meio do amarelo infinito. A construção, que durou pouco mais de 2 anos, sob tempestades de areia violentas e calor de 50 graus, custou cerca de 260 milhões de dólares. Mas o asfalto é apenas a superfície visível. Abaixo dele, há um sanduíche de engenharia complexa, camadas de cascalho compactado, esteiras de palha e geotêxteis de alta tecnologia impedem que a estrada afunde ou seja engolida pelas areias movediças. Hoje, essa rodovia é flanqueada por mais de 200 mil árvores, um corredor verde contínuo que protege o asfalto da erosão. Mas árvores bebem água e aqui não chove. Como saciar a sede de 200 mil plantas no centro do Mar da Morte? A solução foi perfurar a terra como se fosse queijo suíço. Ao longo dos 436 quilômetros da rodovia e suas conexões, foram instaladas 86 estações de bombeamento. Elas sugam água salobra de aquíferos subterrâneos a mais de 100 metros de profundidade. Imagine um prédio de 30 andares enterrado no chão. Essa água, muitas vezes imprópria para humanos, é distribuída por uma rede complexa de irrigação por gotejamento, entregando a cada raiz a dose exata de líquido necessária para sobreviver, sem desperdiçar uma gota neste ambiente hostil.
Mas bombear água de 100 metros de profundidade no meio do nada requer uma quantidade massiva de energia. Levar cabos elétricos por milhares de quilômetros seria financeiramente inviável. A China olhou para o céu e viu a solução no próprio problema, o Sol. A região recebe mais de 2.700 horas de radiação solar brutal por ano. Em vez de lutar contra isso, eles transformaram a rodovia na primeira via expressa carbono zero do mundo. Cada uma das 86 estações de bombeamento é alimentada por campos de painéis fotovoltaicos independentes. O sol que antes secava o solo, agora alimenta as bombas que o hidratam. É uma inversão poética e tecnológica. A luz gera eletricidade, a eletricidade traz a água, e a água traz a vida. Para maximizar a eficiência, os painéis são elevados a 2 metros do solo, permitindo que plantas como alcaçuz e espinheiro cresçam na sombra fresca abaixo deles, criando um ecossistema duplo, onde a tecnologia protege a biologia. Mas a ambição chinesa na energia solar no deserto vai além dos painéis comuns. Aqui, eles construíram verdadeiras catedrais de luz. Milhares de espelhos móveis, chamados heliostatos, são dispostos em círculos perfeitos, girando com precisão robótica em 2 eixos para seguir o Sol através do céu. Todos eles apontam seus reflexos concentrados para um único ponto, o topo de uma torre central. Lá em cima, a luz concentrada atinge temperaturas infernais, aquecendo o sal fundido a mais de 540 graus Celsius. Estamos falando de um calor capaz de fazer o aço brilhar como lava. Esse sal derretido não é apenas quente. Ele funciona como uma bateria térmica gigante. Ele retém o calor por horas, permitindo que a usina gere vapor de alta pressão e gire turbinas para produzir eletricidade mesmo à noite ou quando o céu está nublado. Uma única torre dessas, custando 130 milhões de dólares, é um monumento à capacidade humana de dobrar as leis da natureza a seu favor, usando o calor do deserto para energizar a civilização. Após décadas dessa batalha industrial implacável contra os elementos, os números começam a contar uma história de vitória impressionante. Onde antes havia apenas o uivo do vento e o silêncio da morte, agora existem 30 milhões de hectares de terra recuperada. A cobertura florestal nacional da China saltou de meros 10% em 1949 para mais de 25% hoje. Regiões inteiras como Aksu e Kekeia, que eram sinônimos de desolação absoluta, agora são mares de verde, com florestas de álamos, nogueiras e espinheiros se estendendo até onde a vista alcança. E o impacto no clima é mensurável, não apenas visível. A frequência das terríveis tempestades de areia caiu drasticamente, uma redução de 82% em comparação com os anos 80. Em Kekeia, os dias de poeira sufocante caíram de 100 por ano para apenas 30. O deserto que antes expelia poeira mortal, agora inala carbono. Essas novas florestas absorvem mais de 20 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente, funcionando como um novo pulmão para um planeta febril. Onde a natureza se cura, a economia também floresce. As bordas do deserto, antes zonas proibidas, agora recebem turistas. Parques que combinam ciência e lazer atraem visitantes dispostos a pagar entre 40 e 120 dólares para andar de camelo pelas dunas domadas e dormir em hotéis ecológicos, maravilhados com o contraste surreal entre a areia dourada e o verde vibrante. No entanto, esta história de triunfo tecnológico tem um capítulo de advertência séria. A natureza não se deixa conquistar facilmente e cada intervenção humana tem um preço. Ecologistas e cientistas começam a levantar bandeiras vermelhas sobre a sustentabilidade de longo prazo desse milagre verde. O problema central reside na uniformidade. Grande parte da Grande Muralha Verde é composta por monoculturas, vastas plantações de uma única espécie de árvore, geralmente álamos e salgueiros, que crescem rápido, mas vivem pouco. Isso cria um ecossistema frágil. Como um castelo de cartas biológico, se uma doença ataca, ela pode destruir tudo. Houve um momento trágico em que uma praga de besouros dizimou 1 bilhão de árvores de álamo de uma só vez, apagando anos de progresso em questão de semanas. Além disso, há a questão crítica da água. Plantar árvores em um deserto é uma aposta arriscada com os lençóis freáticos.
Estudos internacionais mostram que, em algumas áreas, as árvores estão bebendo mais água do que a chuva consegue repor, baixando perigosamente o nível dos aquíferos e ameaçando secar o solo profundo ainda mais. O remédio pode se tornar o veneno se não for dosado corretamente. A China está aprendendo essa lição da maneira mais difícil e agora muda sua estratégia. Em vez de plantar exércitos de clones de árvores, o foco está mudando para a criação de ecossistemas mistos, usando arbustos nativos e gramíneas que exigem menos água e criam uma teia de vida mais resistente e natural. De volta ao início, há aquela imagem da garrafa de água solitária derramada sobre a areia escaldante. O que vemos no Taklamakan hoje é a prova sólida de que a humanidade não precisa ser apenas uma força de destruição. Com a engenharia certa, com a paciência de colocar palha por palha e com a sabedoria de usar o poder do sol, podemos curar as cicatrizes da terra. O mar da morte recuou, não por magia, mas pela força de vontade industrial. O sol, que por milhões de anos foi o carrasco deste lugar, agora é seu salvador, bombeando a água que tinge a areia de verde. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos ambientes mais hostis, a vida pode encontrar um caminho, desde que estejamos dispostos a construí-lo. Você acha que conhece esta árvore porque todo mês de dezembro ela está parada, silenciosa e decorada no canto da sua sala de estar. Mas por trás dessa imagem festiva esconde-se um titã industrial que gera mais de $1 bilhão anualmente apenas com sua resina. O que parece ser apenas madeira e agulhas é, na verdade, uma biofábrica complexa que fornece um ingrediente vital para a engenharia moderna e produz uma noz rica em gordura, cujo valor rivaliza com o da carne bovina, Wagyu. Como um organismo antigo que já existia muito antes de as pirâmides do Egito serem construídas, se transformou em uma fonte de ouro líquido que sustenta a vida moderna. Para entender como exploramos essa potência natural, primeiro precisamos compreender a máquina de sobrevivência perfeita que a natureza projetou. A família dos pinheiros, com suas mais de 120 espécies, não é apenas uma fonte de recursos, é uma entidade biológica com um mecanismo de persistência que continua a deixar os cientistas atônitos. Enquanto a maioria dos seres vivos foge do fogo, muitas espécies de pinheiros não apenas sobrevivem aos incêndios florestais, mas dependem quimicamente das chamas para se regenerar. O calor extremo e intenso o suficiente para derreter metais leves é o gatilho necessário para fazer com que as pinhas estalem e se abram, liberando sementes em um solo coberto de cinzas ricas em minerais, onde uma nova geração pode criar raízes. É por causa desse mecanismo brutal e eficaz que as autoridades florestais nos Estados Unidos e no Canadá realizam queimadas controladas, simulando o caos para garantir a vida e reduzir o risco de incêndios catastróficos. Mas o fogo não é a única força que essas árvores aprenderam a desafiar. Elas venceram o próprio tempo. Nas Montanhas Brancas da Califórnia, existe um pinheiro da espécie Bristol Cone, conhecido como Matusalém, que vive há mais de 4.800 anos. Pense nisso por um segundo. Muito antes de a primeira pedra das grandes pirâmides ser assentada no deserto egípcio, essa árvore já havia criado raízes em encostas rochosas e áridas, resistindo a milênios de tempestades, secas e impérios humanos que ascenderam e caíram, permanecendo até hoje como uma das testemunhas vivas mais antigas da história da humanidade. Se a natureza criou um mecanismo de sobrevivência tão implacável, imagine o esforço logístico que a humanidade precisou desenvolver para domesticar essa força selvagem e transformá-la em um produto padronizado. A cada temporada de festas, dezenas de milhões de pinheiros são transportados para salas de estar e praças públicas ao redor do globo, criando uma logística que desafia a imaginação. O que você vê na loja não é fruto do acaso. A colheita de árvores de Natal está longe de ser aleatória. Apenas as árvores que passaram por um ciclo de crescimento rigoroso de 7 a 15 anos são selecionadas para o corte. Durante mais de uma década, essas árvores são podadas regularmente, esculpidas por mãos humanas, para garantir que cada espécime fique reto, cheio e perfeitamente simétrico, atingindo a forma cônica ideal que o mercado exige.
Quando a temporada de colheita começa, o silêncio da floresta é quebrado pelo trabalho de trabalhadores, com serras manuais ou motosserras, cortando as árvores rente à base. O processo de derrubada é executado com cuidado extremo, pois a quebra de um único galho ou a perturbação da copa pode reduzir significativamente o valor de mercado da árvore, transformando anos de investimento em prejuízo instantâneo. A escala dessa operação exige maquinário pesado e soluções aéreas. Em grandes fazendas ou em terrenos difíceis, a força bruta dos caminhões não é suficiente. Helicópteros são usados para içar feixes inteiros de árvores dos campos até os pontos de coleta, economizando tempo e minimizando os danos ao solo. Na área de processamento, a tecnologia assume o controle. As árvores são alimentadas através de máquinas que as envolvem em redes, comprimindo os galhos com força para preservar a forma da árvore durante o transporte e reduzir a perda de agulhas. Finalmente, elas deslizam para dentro de caixas de papelão, prontas para serem enviadas como carga preciosa antes da temporada de Natal. Mas enquanto a madeira decora nossas casas, o verdadeiro tesouro industrial flui invisível dentro do tronco. Nas vastas plantações industriais de pinheiros que cobrem centenas de milhares de hectares no sudeste dos Estados Unidos, a temporada de colheita de resina opera em um ritmo incessante por 8 meses a cada ano. Aqui, o objetivo não é a madeira, mas o fluido vital da árvore. O processo começa com a raspagem seletiva da casca externa para criar uma superfície estável. Trabalhadores experientes usam um machado de resina, uma ferramenta especializada com cabeça quadrada, projetada especificamente para abrir canais de resina. Com um golpe calculado, eles fazem um corte inclinado de cerca de 4 milímetros de profundidade. A precisão aqui é absoluta. 4 milímetros é o suficiente para atingir a camada condutora de resina sem ferir o núcleo de madeira, acionando o mecanismo de defesa natural da árvore, que força a resina para fora para selar a ferida. Em seguida, o lado plano do machado forma um lábio horizontal, uma aresta guia que segura a bica de coleta e direciona o fluxo viscoso. Assim que o sulco é formado, a resina branca leitosa começa a escorrer sob pressão interna, viajando pela fibra do tronco e fluindo para baixo pela gravidade. No estágio inicial, a coleta é feita em copos abertos para monitorar o fluxo, mas o sistema logo transita para sacos de coleta pressionados contra o tronco, reduzindo a exposição ao ar e controlando a oxidação. A cada 5 dias, a superfície do corte é delicadamente renovada para manter a pressão da resina sem exaurir a árvore. Com essa abordagem meticulosa, cada pinheiro rende uma média de apenas 3 kg de resina por ano, mas pode ser explorado continuamente por décadas. Na escala de milhões de árvores, a precisão transformou a resina em um recurso renovável anual, extraído sem causar o declínio da floresta. Assim que essa massa espessa deixa o tronco, ela é enviada para o inferno industrial. Nas instalações de produção de breu, cada lote de 20 a 50 toneladas de resina bruta é alimentado em tanques aquecidos para amolecer o material e reduzir sua viscosidade, transformando-o de uma massa pegajosa em um líquido uniforme. A partir daí, a resina liquefeita é direcionada para torres de destilação colossais, onde é aquecida a temperaturas extremas de aproximadamente 155 a 170 graus Celsius. Dentro dessas torres, a física assume o comando. A fração mais leve, o óleo essencial de pinheiro, vaporiza primeiro, sendo condensada e coletada como terebintina. O resíduo não volátil que permanece é o breu, rico em ácidos resínicos, o precursor direto da colofônia. Após a destilação, o breu fundido é espalhado em camadas finas e resfriado gradualmente usando água ou ar forçado. Esse processo de resfriamento lento é crucial para preservar a cor amarelo-âmbar estável e minimizar rachaduras. Uma vez totalmente solidificado, o breu é cortado em blocos sólidos densos, pesando aproximadamente 20 a 25 kg. Esses blocos são então classificados baseados na clareza e cor. Os graus mais leves vão para adesivos e tintas, enquanto os graus mais escuros são alocados para borracha e materiais industriais pesados. Enquanto a resina alimenta a indústria química, o sistema reprodutivo do pinheiro prepara um produto que vale seu peso em ouro.
Se a resina entra no mundo da química, os pinhões seguem um caminho focado em preservar o precioso óleo trancado na semente. A colheita dessas sementes é um estudo de contrastes entre o perigo manual e a potência mecanizada. Nas florestas tradicionais, os pinhões ainda são colhidos à mão. Quando as pinhas amadurecem e secam, elas caem no chão da floresta, transformando a mata em um tesouro espalhado. Coletores caminham pela mata, selecionando apenas as pinhas intactas, livres de danos. Para as pinhas que ainda não caíram, os coletores devem escalar as próprias árvores e colhê-las diretamente dos galhos, um trabalho que exige precisão, pois os troncos são altos e escorregadios. Cada pinha é torcida suavemente para evitar ferir o galho, garantindo a produção futura. Cada hectare de floresta selvagem rende apenas cerca de 400 kg de pinhas, o equivalente a apenas 60 kg de sementes cruas. Em contrapartida, nas plantações de grande escala, agitadores de tronco equipados com braços hidráulicos prendem-se firmemente ao redor da árvore, transmitindo vibrações calibradas para a copa. Isso faz com que as pinhas caiam simultaneamente, permitindo que blocos inteiros sejam colhidos em apenas alguns dias. Mas extrair a pinha é apenas o começo. O desafio real é liberar o núcleo frágil sem esmagá-lo. A verdadeira engenharia começa quando as sementes chegam à fábrica. Pinhas inteiras são alimentadas em sistemas de separação, onde pressão e atrito quebram as cascas duras sem esmagar os núcleos. Cascas e fibras são removidas, enquanto as sementes cruas caem em correias transportadoras. Elas entram em peneiras vibratórias combinadas com fluxo de ar, onde a vibração separa as sementes umas das outras, e o ar remove impurezas mais leves e sementes ocas. Logo antes da prensagem, as sementes passam por máquinas de descasque de baixo atrito, calibradas para remover a casca lenhosa, sem danificar os núcleos ricos em óleo. Após a separação, apenas cerca de 70% das sementes atendem aos padrões e são retidas. O restante é descartado para proteger a qualidade. No estágio final, os núcleos são prensados a frio em pequenos lotes, a temperaturas que não excedem 40 graus Celsius, evitando a degradação e preservando a estrutura molecular. Em média, 100 kg de núcleos de pinhão rendem apenas 55 a 65 kg de óleo, colocando este ouro líquido entre os óleos vegetais mais caros do mundo, superando de longe o azeite de oliva extra virgem. Além do valor econômico, este óleo é rico em ácido pinolênico, conhecido por ajudar a reduzir os níveis de lipídios no sangue e aliviar a carga sobre o coração. Começamos nossa jornada com a imagem de uma árvore de Natal decorativa e terminamos com um óleo precioso que custa mais do que os ingredientes mais finos da culinária mundial. Do mecanismo brutal do fogo que gera nova vida às torres de destilação que operam a 170 graus, o pinheiro provou ser muito mais do que apenas madeira. Ele é uma fábrica química movida à energia solar, um produtor de superalimentos e a espinha dorsal de indústrias que movimentam bilhões. Talvez na próxima vez que você olhar para um pinheiro, não veja apenas uma árvore, mas uma maravilha da bioengenharia que a humanidade aprendeu a transformar em progresso. A cada 12 meses, a civilização humana realiza um feito titânico, produzindo um oceano de vinho que supera a marca de 6,9 bilhões de galões. Esta não é apenas uma bebida para banquetes de luxo, é uma máquina econômica colossal, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. O mistério que vamos desvendar hoje é brutal em sua simplicidade. Como um único cacho de uvas, que vale apenas alguns dólares na videira e apodreceria em dias, é transformada em um ativo que pode custar dezenas de milhares de dólares e durar séculos. Bem-vindos à alquimia industrial. A nossa jornada começa nos vastos campos da Califórnia, Washington e Oregon, onde o sol doura intermináveis fileiras de videiras. Aqui, entre o final do verão e o início do outono, ocorre uma mobilização que lembra uma operação militar. A natureza dita o prazo, mas é a engenharia pesada que executa a missão. Em grandes vinhedos comerciais, a imagem romântica de camponeses colhendo uvas manualmente foi substituída por monstros mecânicos de alta precisão. Estas não são simples ferramentas agrícolas, são colheitadeiras avançadas, cujo preço pode variar de 75 mil a mais de 500 mil dólares por unidade. O valor é alto, mas a aposta é ainda maior.
Estas máquinas são a única maneira de lidar com a escala massiva necessária para alimentar o mercado global. Imagine estar ao lado de uma dessas bestas de aço enquanto ela avança sobre as fileiras. O chão treme. A máquina não corta a planta, ela a domina. Utilizando barras vibratórias sofisticadas e mecanismos de agitação, a colheitadeira envia ondas de choque controladas através da videira. A frequência é calculada perfeitamente, forte o suficiente para fazer com que as uvas maduras se soltem do caule, mas delicada o bastante para não ferir a estrutura da planta ou romper a casca da fruta. É uma demonstração de força bruta aplicada com a delicadeza de um cirurgião. Assim que as uvas se desprendem, elas não tocam o chão. Elas caem em um sistema de correias transportadoras integrado que as leva imediatamente para grandes compartimentos de coleta. Mas a eficiência não para por aí. Enquanto a máquina ruge pelo campo, colhendo dezenas de acres em um único dia, um sistema de triagem interno já está trabalhando. Ventiladores e grades separam folhas, galhos e detritos das frutas preciosas antes mesmo que elas saiam do vinhedo. A tecnologia substituiu centenas de mãos humanas, permitindo que as uvas sejam colhidas no pico exato de maturação, seja dia ou noite. Quando os compartimentos estão cheios, braços hidráulicos levantam a carga e a despejam em reboques robustos, que transportam toneladas de frutas frescas para a próxima etapa. A corrida contra o tempo começou. A partir do momento em que a uva sai da videira, ela começa a morrer. A missão da indústria é capturar sua alma antes que isso aconteça. Os caminhões chegam à vinícola descarregando montanhas de uvas tintas e brancas. O ar fica pesado com o cheiro doce e terroso da fruta. Aqui, a fruta entra na zona de transformação violenta. Primeiro, qualquer impureza que tenha sobrevivido ao campo é removida em correias vibratórias que sacodem a carga incessantemente. Em seguida, as uvas encontram a desengaçadeira. Esta máquina tem um objetivo singular: arrancar as uvas de seus caules remanescentes. Os caules são amargos e indesejados. Eles são descartados sem piedade. O que resta é a fruta pura, pronta para ser esmagada. Entramos agora na fase de trituração. Para o vinho tinto, este é um processo visualmente dramático. As uvas são pressionadas suavemente, rompendo as cascas e liberando o suco. Mas, e este é um detalhe crucial, as cascas e as sementes não são filtradas. Elas permanecem no suco. É nesta mistura caótica, que lembra um rio de lava rubi, que residem a cor profunda, o sabor complexo e os taninos que darão estrutura ao vinho. Nada é desperdiçado. Cada átomo de sabor é extraído à força. Esta massa líquida é bombeada para gigantescos tanques de aço inoxidável, verdadeiros reatores químicos, onde ocorre a magia da fermentação. O suco não é apenas armazenado, ele é transformado. Leveduras, sejam naturais ou adicionadas, iniciam um frenesi biológico, devorando os açúcares da uva e convertendo-os em álcool. O calor gerado por esta reação é intenso e precisa ser monitorado constantemente para não cozinhar o vinho. Após essa primeira explosão de atividade, muitas vezes ocorre uma segunda transformação, mais sutil, chamada fermentação malolática. Aqui, o ácido málico, que é áspero e agressivo, é convertido em ácido lático, mais suave. É a diferença entre morder uma maçã verde azeda e beber um copo de leite cremoso. A ciência doma a natureza selvagem do suco, preparando-o para o teste final de paciência. O rugido das máquinas e o borbulhar dos tanques dão lugar a um silêncio quase religioso. O vinho é transferido para o santuário das adegas, onde fileiras intermináveis de barris de carvalho aguardam. O ritmo frenético da colheita e da fermentação para abruptamente. Agora, o ingrediente principal é o tempo. O vinho repousará nestes caixões de madeira por 12 a 18 meses. Mas não se engane, ele não está apenas dormindo, está evoluindo. O carvalho não é apenas um recipiente inerte. Ele é um participante ativo no processo. A madeira infunde o líquido com notas de baunilha, tosta e especiarias, adicionando camadas de complexidade que a uva sozinha jamais poderia oferecer. Mais importante ainda, a madeira respira. Através dos poros microscópicos do carvalho, minúsculas quantidades de oxigênio entram em contato com o vinho.
Esta micro-oxigenação é vital. Ela suaviza os taninos duros, tornando a bebida aveludada e estável. É um jogo de alto risco. Se entrar oxigênio demais, o vinho vira vinagre. Se entrar de menos, ele sufoca. Durante meses, este exército de barris permanece imóvel na escuridão. Mas a vigilância é constante. Inspetores experientes, guardiões da qualidade, caminham entre as fileiras. Eles não usam sensores digitais aqui, mas sim seus próprios sentidos apurados. Eles retiram amostras diretamente dos barris, avaliando a cor, o aroma e a textura. O julgamento humano é a barreira final. Apenas os lotes que atingem a perfeição sensorial são permitidos prosseguir. Em paralelo, em algumas vinícolas que honram tradições antigas, o processo é ainda mais visceral. Uvas são esmagadas a pé em grandes tanques abertos, uma técnica que evita a quebra das sementes amargas, preservando um equilíbrio natural que as máquinas lutam para replicar. Seja através da alta tecnologia ou da tradição suada, o objetivo é o mesmo: criar um líquido digno de ouro. No entanto, nem toda uva está destinada a se tornar vinho. Existe um universo paralelo na indústria, onde o destino da fruta é decidido não pela fermentação, mas pela estética e pelo sol. Para as uvas de mesa, aquelas que você compra no supermercado para comer frescas, as máquinas brutais de $500 mil são proibidas. A aparência é tudo. Um único arranhão ou uva esmagada pode desvalorizar um lote inteiro. Por isso, a colheita é feita inteiramente à mão. Trabalhadores qualificados movem-se silenciosamente pelas vinhas, selecionando apenas os cachos perfeitos, cortando-os com tesouras afiadas e depositando-os gentilmente em cestas macias. O valor aqui é definido pela perfeição visual e pela origem. Uma caixa de 18 libras de uvas pretas, sem sementes vinda do Peru, pode ser vendida por cerca de $48 a $55,50, competindo ferozmente com as safras da Califórnia. Após a colheita, estas uvas viajam em esteiras acolchoadas em instalações de embalagem refrigeradas, onde a velocidade se alia à delicadeza para garantir que a fruta chegue, crocante, ao outro lado do mundo. Mas há um terceiro destino, talvez o mais fascinante de todos: a mumificação solar. Falo das passas. Para criar este produto, a indústria utiliza a maior fonte de energia disponível no sistema solar, o próprio Sol. As uvas verdes, escolhidas por sua casca fina e alto teor de açúcar, não são colhidas quando maduras. Elas são deixadas na videira para morrer lentamente. Sob o calor escaldante, a água evapora e os açúcares se concentram, transformando a fruta suculenta em uma joia de energia concentrada. Quando o processo de secagem natural termina, a mecanização retorna com força total. Máquinas especializadas sacodem as videiras secas, fazendo chover passas sobre bandejas macias. O produto recolhido é levado para a fábrica, mas ele vem do campo sujo. Ele precisa ser purificado. As passas passam por unidades vibratórias que expulsam galhos e terra, seguidas por lavagens intensivas com água. E então a alta tecnologia assume. O produto passa por secadores industriais e entra na zona de classificação óptica. Lasers e câmeras escaneiam milhares de passas por segundo, detectando qualquer imperfeição de cor ou tamanho. Um jato de ar preciso dispara contra qualquer defeito, removendo-o da linha em um piscar de olhos. O que resta é embalado a vácuo, preservando a doçura da Califórnia por meses a fio. É a preservação da energia solar em forma comestível. Voltamos agora ao nosso vinho, que terminou seu longo sono nos barris. Ele está pronto para sua forma final. Mas antes de chegar à sua mesa, ele precisa ser engarrafado, um processo que combina temperaturas infernais e precisão microscópica. As garrafas de vidro nascem em fornos que operam a temperaturas superiores à lava vulcânica, moldadas a partir de areia derretida. Elas chegam à linha de engarrafamento estéreis e famintas. Em uma dança mecânica de alta velocidade, as garrafas marcham por correias transportadoras. Bicos de enchimento de precisão descem e injetam o vinho com exatidão milimétrica. Não pode haver erro. Uma gota a mais é desperdício, uma a menos é fraude.
Imediatamente após o enchimento, ocorre o selamento. Rolhas de carvalho ou cortiça são comprimidas e forçadas para dentro do gargalo por máquinas poderosas. Este é o momento crítico. A rolha deve vedar perfeitamente o líquido, protegendo o investimento de anos contra o oxigênio destruidor. Para vinhos premium, a rolha de carvalho é um símbolo de status, um toque final de elegância orgânica em um produto industrial. Finalmente, a garrafa recebe sua identidade. Rótulos detalhados são aplicados, contando a história da safra, da região e da variedade. Braços robóticos empilham as caixas em paletes, criando torres de vidro e líquido prontas para cruzar oceanos. Começamos esta história com um fruto frágil pendurado sob o sol, vulnerável e barato. Terminamos com um produto robusto, capaz de viajar o mundo e envelhecer por décadas. Esta indústria de 400 bilhões de dólares não vende apenas suco de uva fermentado. Ela vende o domínio do homem sobre o tempo. Cada vez que você ouve o som de uma rolha sendo puxada, lembre-se, você não está apenas abrindo uma bebida. Você está liberando anos de trabalho, a força de máquinas gigantescas e a paciência silenciosa de uma indústria que aprendeu a transformar a natureza em arte. Você imagina o oceano como um lugar de paz e silêncio? Esqueça! Sob as ondas existe uma linha de montagem brutal que nunca para. A cada ano, a humanidade arranca das águas mais de 180 milhões de toneladas de frutos do mar. Isso não é sorte de pescador, é uma guerra industrial, onde a inteligência humana desafia a fúria da natureza. Prepare-se para ver como transformamos o caos selvagem em um negócio global de precisão absoluta. Nossa jornada começa com o desafio mais perigoso de todos, a caçada ao predador supremo dos mares, o tubarão. Antigamente, usavam-se muralhas de redes com quilômetros de extensão, mas essas armadilhas de aço eram indiscriminadas e cruéis com o ecossistema. Hoje, a indústria mudou. Os pescadores modernos transformaram o convés em um campo de batalha de alta precisão, usando um método chamado espinhel. Isso exige força bruta e nervos de aço. O segredo não é apenas a força, é a tecnologia invisível. Dispositivos que emitem sons de baixa frequência, imitando perfeitamente o movimento de peixes feridos para atrair os tubarões direto para a armadilha. É uma luta pela dominância entre o homem e a fera. Assim que o tubarão morde a isca, a operação muda de caça para processamento industrial instantâneo. Em navios modernos não há tempo a perder. O tubarão é neutralizado no convés e submetido a um procedimento técnico rigoroso. Injeções de água do mar gelada ou gelo são aplicadas diretamente nas guelras e na cavidade corporal. Isso não é apenas para resfriar, é para parar o tempo biológico. Esse choque térmico preserva o frescor máximo da carne, garantindo que o produto chegue ao porto como se tivesse acabado de sair da água, mesmo após dias no mar. Enquanto o mar aberto é um cenário de combate, nas águas costeiras do Sudeste Asiático, a engenharia transformou a pesca em uma ciência de laboratório. Aqui, gigantes são criados em gaiolas marinhas massivas, longe da costa. Estamos falando da garoupa, um peixe titânico que pode atingir de 20 a 30 quilos. Quando a época da colheita chega, não há espaço para erros. As redes gigantes são estreitadas lentamente, forçando esses monstros dourados para o centro. Quando eles emergem das profundezas, seus corpos firmes e escamas douradas brilham sob o sol, parecendo metal precioso vivo. O cuidado aqui é obsessivo. Os pescadores operam com movimentos rápidos, mas cirúrgicos, usando redes macias, especializadas para levantar cada peixe gentilmente da água. Por que tanta delicadeza com um gigante de 30 quilos? Porque um único arranhão nas escamas pode destruir seu valor de mercado. Assim que saem da rede, eles não são jogados no gelo. Eles são colocados em tanques com água do mar oxigenada, mantendo-os vivos, saudáveis e calmos até chegarem à terra firme. No convés, a equipe monitora a temperatura e a salinidade como cientistas, garantindo que cada espécime seja um troféu perfeito após 2 anos de cultivo contínuo. Agora vamos para as águas geladas do norte do Japão e da Coreia do Sul, onde a colheita parece algo de outro mundo. Quando a temperatura do mar se estabiliza entre abril e maio, começa a extração do abacaxi do mar.
Em fazendas altamente mecanizadas, a colheita opera como uma linha de montagem futurista flutuando no oceano. Longas cordas densamente cobertas com essas criaturas são içadas das profundezas usando guindastes hidráulicos poderosos. Imagine uma máquina que engole cordas vivas. À medida que cada linha passa pela câmara de decapagem, um sistema de tambor rotativo entra em ação. Ele combina força de torção e jatos de água pressurizada para arrancar centenas de abacaxis do mar em segundos. A precisão precisa ser absoluta. A máquina deve ser forte o suficiente para soltá-los, mas delicada o bastante para não esmagar a casca espinhosa ou danificar a carne interna. Uma vez destacados, eles são imediatamente transportados para estações flutuantes. Todo esse processo mecanizado minimiza o tempo de transporte e evita que o calor estrague o produto, preservando o sabor fresco dessas criaturas de águas profundas. Mas a verdadeira fronteira tecnológica está onde a luz do sol não alcança. Ao largo da costa do Atlântico Norte, começa a caçada ao camarão vermelho, uma espécie rara que vive na escuridão, a profundidades de 150 a 400 metros. Aqui, os olhos humanos são inúteis. Os pescadores dependem de sinais de sonar que varrem o fundo do mar em busca de camadas de camarão. Quando o alvo é confirmado, guinchos gigantes baixam redes de arrasto colossais até o leito marinho. Grandes placas mantêm a boca da rede aberta, enquanto ela varre o sedimento onde os camarões se escondem. Mas isso não é uma captura cega. A tecnologia moderna equipou essas redes com dispositivos de classificação biológica que liberam automaticamente tartarugas e outras espécies indesejadas. É uma colheita inteligente no meio do abismo. Após horas de arrasto, as redes sobem, pesadas e inchadas com o sucesso da caçada. Assim que os camarões vermelho-rosa atingem o convés, o sistema automatizado assume o controle. Eles são lavados, classificados e, o mais impressionante, submetidos a um congelamento instantâneo a 40 graus Celsius negativos. Do fundo do mar até o congelamento total, tudo acontece em poucos minutos. Essa velocidade extrema trava a qualidade, mantendo a textura firme como se o camarão ainda estivesse vivo no fundo do oceano. Saindo do fundo gelado para a superfície agitada do Atlântico, a regra do jogo muda. Aqui, a chave para o sucesso é a velocidade pura. Estamos falando da pesca da cavala. Funciona como uma armadilha invisível. Quanto mais rápido a rede se fecha, menor a chance de fuga. Quando a linha final é puxada, ela age como um laço de aço se fechando. Dezenas de toneladas de cavalas são cercadas, formando uma massa prateada que agita a água violentamente, criando uma espuma branca de pânico e energia. O som é ensurdecedor. Guindastes hidráulicos rugem, içando essa carga viva e despejando-a diretamente em porões de congelamento profundo. O choque térmico é imediato. Os peixes entram em tanques mantidos a 22 graus Celsius negativos. Não há processamento lento aqui. É uma operação de volume e força bruta, onde toneladas de peixe são convertidas em carga congelada em questão de minutos. Mas nem toda pesca é sobre volume. Existe uma caçada que é como jogar roleta russa com o oceano. Estamos falando do baiacu, ou peixe fugu. Pegar atum exige velocidade, cavala exige redes grandes, mas pegar baiacu é como manusear explosivos em um convés escorregadio. Cada movimento flerta com o perigo em meio a ventos congelantes. A aposta começa com a isca. O baiacu é incrivelmente exigente. Os pescadores não podem usar qualquer coisa. Eles precisam de cavala recém-pescada, cortada em cubos perfeitos e salgada. Se o óleo da isca estiver rançoso, o baiacu nem chega perto. Diariamente, a tripulação prepara até 20 mil cubos de isca, embalados em 250 caixas de gelo. Tudo isso para alimentar uma única linha de pesca monstruosa. Imagine uma linha que se estende por 48 quilômetros, equipada com mais de 20 mil ganchos de aço afiados como navalhas. Quando essa linha afunda, ela forma uma teia invisível mortal. Mas o risco financeiro é aterrorizante. Uma rajada de vento súbita ou uma boia perdida pode fazer com que toda a linha e milhares de dólares em equipamentos desapareça no abismo para sempre. Muitos capitães foram à falência após uma única tempestade. Pescar baiacu não é apenas um trabalho, é uma aposta de tudo ou nada contra o mar.
Enquanto alguns apostam a vida em alto mar, em terra firme, uma revolução silenciosa alimenta bilhões. Com uma produção anual de mais de 6 milhões de toneladas, a tilápia se tornou o frango da aquicultura global. Nas águas quentes da Ásia e da América Latina, a escala é alucinante. Quando chega a hora da colheita, não se usam varas de pescar. Usam-se bombas de peixe especializadas e redes de cerco gigantescas. A superfície da água ferve com o movimento de dezenas de milhares de peixes sendo conduzidos para o centro. A equipe trabalha em sincronia perfeita, fechando o cerco. O movimento precisa ser rápido para evitar fugas, mas suave o suficiente para não quebrar barbatanas ou machucar a pele. Uma vez capturados, esses peixes não vão para caixas de gelo comuns. Eles são transferidos para caminhões-tanque aerados, verdadeiras cabines de primeira classe sobre rodas. Dentro desses tanques, a temperatura e o oxigênio são controlados por computador, mantendo os peixes vivos e saudáveis durante a viagem até a fábrica. Cada minuto conta. Um atraso no trânsito pode causar estresse biológico e arruinar a qualidade da carne. Então a logística é tão precisa quanto a de um aeroporto internacional. Para o nosso último capítulo, descemos ao nível da lama. Diferente das vieiras colhidas por navios gigantes, os moluscos de sangue dependem de um ritmo antigo. Quando a maré recua, abre-se uma janela estreita de 2 ou 3 horas. Centenas de trabalhadores invadem as planícies de lama, usando ganchos de aço para raspar o solo e encontrar conchas enterradas a 10 centímetros de profundidade. É um trabalho manual, lento e exaustivo, onde a sensibilidade da mão é crucial para não quebrar a concha. Mas o apetite do mundo é insaciável e a tradição está sendo atropelada pela máquina. Fazendas costeiras agora usam sistemas de redes de arrasto modernas. Redes pesadas são baixadas no fundo lamacento, agindo como arados de aço que arrancam tudo o que encontram. Guindastes hidráulicos içam toneladas de lama e conchas para o convés, onde são lavadas e classificadas instantaneamente. A diferença de escala é brutal. O método mecanizado é 5 a 10 vezes mais eficiente que a coleta manual, rendendo até 8 toneladas por dia. Mas essa velocidade tem um preço sombrio. O maquinário pesado perturba o ecossistema do fundo do mar, ameaçando o plâncton e o futuro das próprias colheitas. É o eterno conflito entre a fome de produção e os limites da natureza. 180 milhões de toneladas. Por trás desse número frio, existe um universo de esforço humano que a maioria de nós nunca vê. Do perigo mortal de uma linha de 48 quilômetros em busca de baiacos, ao frio de 40 graus negativos que preserva camarões no Ártico. O oceano continua sendo uma força selvagem, mas a indústria aprendeu a domá-lo com aço, gelo e tecnologia. Não é apenas comida no seu prato, é o resultado da coragem humana e da engenharia mecânica operando no limite. Bem-vindos ao poder da indústria. A Noruega decidiu que a geografia já não dita as regras. Diante de um oceano que esmaga navios como brinquedos, os engenheiros tomaram uma decisão que desafia a lógica: partir uma montanha inteira ao meio para esconder o mar dentro dela. Para realizar o impossível, eles precisam extrair 106 milhões de pés cúbicos de rocha sólida, gastar quase 1 bilhão de euros e perfurar o granito com precisão milimétrica. O resultado será o primeiro túnel de navios do mundo. Mas por que gastar uma fortuna para abrir um buraco na pedra quando existe oceano por todo lado? Bem-vindos ao projeto mais insano e ambicioso da Terra. Para entender por que alguém tentaria mover uma montanha, primeiro você precisa entender o inimigo. No mapa, a península de Stad parece inofensiva, apenas uma pequena curva na costa acidentada da Noruega. Mas para qualquer marinheiro que já navegou no Mar do Norte, este nome provoca arrepios. É uma armadilha geográfica. Aqui, o mar não se comporta de maneira racional. Ele muda de humor como se alguém estivesse a apertar um interruptor de caos. Estamos a falar de um lugar onde a previsão do tempo é inútil e onde a sobrevivência é muitas vezes uma questão de sorte, não de habilidade. O que torna Stad tão mortal? É uma colisão titânica de forças invisíveis. Este é o ponto exato onde dois mares gigantescos, o Mar do Norte e o Mar da Noruega, colidem de frente. Quando você adiciona a isso uma topografia submarina rasa, o resultado é um fenômeno aterrorizante conhecido como ondas cruzadas.
Imagine ondas de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, vindo de direções diferentes simultaneamente. Elas não batem apenas na proa, elas atingem o navio pelos lados, criando uma máquina de lavar gigante capaz de partir cascos de aço ao meio. E não pense que isso acontece apenas uma vez por ano. Aqui, as tempestades não terminam, elas apenas fazem pausas breves. Por mais de 100 dias por ano, este trecho de mar é uma zona de guerra. Mesmo quando o vento para, as ondas continuam a rolar com uma energia assassina por dias a fio. A estatística é sombria e sangrenta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mar ao redor de Stad reclamou a vida de mais de 30 pessoas e causou 45 acidentes graves. Mas a Noruega não pode simplesmente evitar este lugar. O país é uma superpotência marítima, exportando 3 milhões de toneladas de peixe por ano para 150 países. Estas águas perigosas são, na verdade, uma autoestrada comercial vital. Balsas com passageiros, navios de carga e traineiras de pesca são forçados a jogar uma roleta russa diária com o oceano. Eles esperam por janelas de tempo que podem durar 4 horas ou fechar em 30 minutos. É uma loteria onde o preço do bilhete pode ser a vida de toda a tripulação. A economia, a logística e a segurança de toda a costa oeste estão reféns deste gargalo mortal. A única solução lógica seria contornar, mas não há caminho ao redor. Então, a Noruega decidiu fazer o impensável. Se não podes vencer as ondas, tens de passar por baixo da terra. A solução é o túnel de navios de Stad. No papel parece simples, uma linha reta desenhada entre 2 fiordes cortando a base da península. Mas, na realidade, esta é a maior operação de cirurgia terrestre já tentada na Escandinávia. Não estamos a falar de um pequeno furo para carros. Estamos a falar de um corredor titânico com 37 metros de altura, alto o suficiente para que um navio de cruzeiro navegue confortavelmente, com antenas e tudo. A largura será de 26 metros, permitindo uma passagem segura, mesmo para embarcações robustas. O volume de trabalho é difícil de compreender. Os engenheiros precisam remover 3 milhões de metros cúbicos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine uma frota de caminhões basculantes. Para mover toda essa pedra, seriam necessárias 750 mil viagens de caminhão. É uma montanha sendo desmantelada, pedaço por pedaço, e eles não podem simplesmente explodir tudo de uma vez. A geologia exige respeito. O método escolhido é a construção em camadas. Eles não vão perfurar de um lado para o outro como numa broca. Eles vão escavar de cima para baixo. Primeiro, removem o teto do túnel, estabilizando a abóbada. Depois, descem nível por nível, aprofundando o canal até atingirem 12 metros abaixo do nível do mar. É como fatiar um bolo de granito gigante, mas com explosivos e escavadeiras hidráulicas massivas. No entanto, explosões deixam cicatrizes. Paredes de rocha explodida são irregulares, cheias de pontas e fissuras. Num túnel rodoviário, isso é resolvido com concreto. Mas num túnel cheio de água, a rugosidade das paredes cria turbulência. Se a água fluir de forma caótica, o navio perde o controle. Por isso, os noruegueses vão usar uma tecnologia reservada para cortes de precisão, fios de diamante. Cabos de aço cravejados com diamantes industriais giram a velocidades alucinantes, cortando o granito como se fosse manteiga. Isso deixa as paredes perfeitamente lisas, garantindo que a água flua sem resistência. É a união da força bruta da dinamite com a delicadeza da joalheria, aplicada em uma escala monumental. Construir o buraco é apenas metade da batalha. O verdadeiro desafio começa quando você convida o oceano a entrar. Você não pode simplesmente abrir as comportas e deixar a água do Atlântico Norte invadir o espaço. A força da torrente destruiria a infraestrutura interna e poderia colapsar as paredes. O processo de inundação será a operação hidráulica mais delicada do século. Durante a construção, o túnel permanecerá seco, protegido por barragens de aço temporárias em ambas as extremidades. Dentro deste casulo seco, trabalhadores instalarão sistemas que parecem saídos de um filme de ficção científica. Esqueça os holofotes industriais que cegam os capitães. O túnel será iluminado por faixas contínuas de LED, que correm ao longo de toda a extensão, como uma pista de pouso futurista.
Essas luzes não servem apenas para ver. Elas são o sistema de navegação. Em um ambiente fechado, o GPS pode falhar. Então, os capitães guiarão seus navios seguindo linhas de luz coloridas que indicam a trajetória segura. Quando tudo estiver pronto, a inundação começará. Válvulas especiais permitirão que a água entre lentamente, equilibrando a pressão tonelada por tonelada. Apenas quando o nível interno for idêntico ao do mar externo é que as barragens serão removidas. E então o mar estará dentro da montanha. Mas como controlar navios de milhares de toneladas num tubo de pedra? O túnel terá um sistema de tráfego de sentido único. Os navios viajarão para o norte por 1 hora e depois o fluxo inverterá para o sul na hora seguinte. Tudo isso será monitorado por um centro de tráfego de embarcações, que funcionará exatamente como uma torre de controle de aeroporto. Radar, sensores térmicos e câmeras infravermelhas vigiarão cada centímetro. Se um navio parar, o sistema saberá instantaneamente. A entrada do túnel também é uma obra-prima de engenharia defensiva. Projetada pelo escritório de arquitetura Snorreta, a entrada não é um buraco simples. As margens da montanha serão cortadas em terraços de pedra escalonados. Isso não é apenas estética. Esses degraus de pedra funcionam como amortecedores de energia, quebrando a força das ondas antes que elas entrem no túnel. É a engenharia aprendendo com a natureza para domar a própria natureza. Claro, inovar nesta escala custa caro, muito caro. Quando o projeto foi aprovado, o preço parecia alto, mas administrável. Cerca de 426 milhões de euros. Mas, como acontece com tudo que envolve túneis e montanhas, a realidade bateu forte. A inflação global, a complexidade geológica e o aumento dos custos de materiais fizeram o orçamento explodir para quase 880 milhões de euros, o dobro da estimativa original. Isso gerou uma crise política. O governo norueguês chegou a congelar o projeto, questionando se valia a pena gastar quase 1 bilhão de euros para salvar alguns minutos de viagem. Mas o parlamento interveio. Eles entenderam algo crucial. Isso não é sobre tempo, é sobre sobrevivência e estratégia nacional. As negociações com os empreiteiros foram reabertas, buscando formas de otimizar cada centavo sem sacrificar a segurança. A nova luz verde é esperada para 2026 e há limitações físicas. O túnel é gigante, mas não infinito. Os supernavios porta-contêineres que movem a economia global, como os da classe Panamax, são largos demais para passar. Eles continuarão a enfrentar as tempestades lá fora. No entanto, o túnel nunca foi feito para eles. Ele foi feito para a frota costeira, os navios que mantêm a Noruega viva. Estima-se que 81% de todo o tráfego marítimo atual da região poderá usar o túnel. A economia real virá do combustível e da regularidade. Hoje, navios queimam toneladas de diesel, lutando contra ondas gigantes ou esperando dias ancorados. Com o túnel, a rota é encurta, mas o principal é que o motor não luta. Para navios menores, a economia de combustível pode chegar a 60%. É uma vitória verde disfarçada de projeto de concreto. Menos emissões, menos risco, entregas garantidas. O peixe chega fresco, o passageiro chega vivo. Se você acha que este projeto é loucura, é porque você não conhece a Noruega. Este é um país que trata o granito como manteiga. Eles não apenas constroem túneis, eles são obcecados por eles. Existem mais de 1.100 túneis rodoviários perfurando a paisagem norueguesa. 50 deles mergulham sob o oceano. Para os noruegueses, entrar na escuridão da terra é tão banal quanto ir ao supermercado. Eles detêm recordes que fariam outros engenheiros suarem frio. Veja o túnel de Lærdal. É o túnel rodoviário mais longo do mundo, com 24,5 km de extensão. Dirigir por ele leva 30 minutos. Para evitar que os motoristas adormeçam ou entrem em pânico, os engenheiros usaram psicologia de iluminação. A cada 6 quilômetros existem cavernas iluminadas com uma luz azul brilhante que imita o amanhecer, enganando o cérebro para mantê-lo alerta e calmo. Ou olhe para o projeto Rogfast. Eles estão a construir o túnel subaquático mais profundo do mundo, descendo a 392 metros abaixo da superfície do mar. A pressão da água nessa profundidade é esmagadora.
Mas isso não é o mais impressionante. Lá embaixo, na escuridão pressurizada, eles estão a construir algo que parece impossível: rotatórias de trânsito subaquáticas. Imagine dirigir o seu carro quase meio quilômetro abaixo das ondas do Atlântico e encontrar um cruzamento circular iluminado, onde você pode escolher virar para uma ilha ou continuar para o continente. É uma cidade inteira de concreto sob o mar. Para a Noruega, o túnel de navios de Stad não é um milagre isolado. É apenas o próximo passo lógico numa linhagem de conquistas subterrâneas. Eles já dominaram a arte de manter a água fora dos túneis de carros. Agora, eles estão apenas a inverter a lógica para manter a água dentro de um túnel de navios. O que vem a seguir? A ambição norueguesa não para na rocha sólida. Eles já estão a olhar para os fiordes, que são profundos demais para túneis subterrâneos e largos demais para pontes suspensas. A solução? Túneis flutuantes submersos. Imagine 2 tubos de concreto gigantes flutuando 30 metros abaixo da superfície da água, segurados por pontões na superfície e ancorados ao fundo do mar. Os navios passariam por cima, os carros passariam por dentro e as ondas passariam sem afetar ninguém. Se o túnel de navios é incomum, o túnel flutuante é pura ficção científica, tornando-se realidade. Mas voltando a Stad, o impacto deste projeto vai além da engenharia. A rocha extraída da montanha não será desperdiçada. Aqueles 3 milhões de metros cúbicos de pedra serão usados para construir um novo distrito inteiro na cidade vizinha de Moløy. Casas, hotéis, comércio, tudo erguido sobre as entranhas da montanha que antes bloqueava o caminho. E claro, há o fator humano. O túnel tornar-se-á um imã global. Uma plataforma de observação está sendo construída para que as pessoas possam ver o momento surreal em que um navio de cruzeiro gigante desliga os seus radares de tempestade e desliza silenciosamente para dentro da Terra. É a vitória final da engenhosidade humana sobre a força bruta dos elementos. No final das contas, o túnel de navios de Stad é mais do que uma passagem segura. É um monumento à teimosia. Onde a natureza colocou uma barreira mortal de ondas e vento, o homem respondeu com matemática, dinamite e concreto. Em breve, enquanto uma tempestade de 30 metros rugir lá fora, destruindo tudo em seu caminho, um navio navegará calmamente pelo coração de uma montanha, iluminado por luzes LED suaves, completamente alheio ao caos que deixou para trás. A montanha não se moveu, mas nós aprendemos a passar através dela.